Mateus capítulo 13, do versículo 24 ao versículo 30, você tem a parábola do trigo e do joio, né? Você tem a parábola do trigo e do joio, e do versículo 36, né, ao 43, você tem a explicação, a interpretação dessa parábola. O nosso texto é o versículo 38, 37, 38 e 39. Diz assim o 37. 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. Isso é Cristo, Jesus. Versículo 38, que é o nosso versículo-chave. O campo é o mundo. Olhe para cá só um momento. Eu fico assim profundamente tocado por essa palavra aqui. Porque na parábola, quando a gente vai contar a parábola, ele vai falar de que havia um campo de trigo. Um campo de trigo. Um campo de trigo. Um campo de trigo. E agora ele vai interpretar essa parábola, e ele vai dizer que o campo é o mundo. Então preste atenção em nome de Jesus. O mundo não é um campo de joio. O mundo é um campo de trigo. Alguém disse que você não vê segundo o que o algo é, você vê segundo o que você é. Jesus olha para o mundo e ele não vê joio, um campo de joio. Não. Ele olha para o mundo e ele vê um campo de trigo. Porque quem chegou primeiro foi o trigo. E quem vai sair primeiro é o trigo. É o joio. Então quem começa e termina é o trigo. Então preste atenção. Tem gente que olha para a vida e ele só vê joio, ele só vê joio, ele só vê joio, ele só vê joio. Ele olha para a casa dele, ele só vê joio, ele só vê joio. Ele olha para os parentes, ele só vê joio. Vou te dizer uma coisa, você precisa melhorar a sua visão. Pede graça e discernimento de Deus para você olhar para os mesmos ângulos e enxergar trigo. Trigo. Então eu vou te fazer uma pergunta aqui, Ao olhar para o mundo, e mundo aqui eu estou falando de toda essa realidade que nós estamos vivendo. Olhando para toda essa realidade de existência, aí eu te faço uma pergunta: existe mais opção para pecar? Ou existe mais opção para não pecar? Não responde sonoramente. Não responda sonoramente. Você olha para a história do mundo assim, você acha que é mais favorável, existe mais opções para pecar ou mais opções para não pecar? Então eu vou te falar uma coisa. Se você olha para a nossa história de realidade de existência e você acha que existe mais opção para pecar, você está olhando para um campo de joio. Eu vou te falar uma coisa. O presbítero Will, foi a serpente. Foi a serpente que nos ensinou a olhar assim. Porque de todas as árvores do jardim, eu não sei quantas que tinham lá, mas vamos colocar milhares, vamos usar esse termo de milhares, para de um número indeterminado. Entre milhares de árvores, a serpente coloca um zoom naquela que era proibido.
E a ideia ali é que parece que o jardim estava cheio de árvores proibidas. Porque há um zoom que a serpente vai dar nos olhos do casal, de que aquela árvore vai crescendo como se não tivesse uma outra opção, então eu vou comer esse negócio. Então eu vou te falar uma coisa. Nunca, presta atenção, nunca Deus vai colocar mais fruto proibido do que árvore que você possa comer. Nunca. E Paulo entendeu tanto isso que ele vai dizer o seguinte: aonde abundou o pecado. O que aconteceu? Fala para mim. Então, eu vou falar uma coisa. Dos anjos que caíram, foi quanto? 1/3. Então quer dizer que para cada anjo existe pelo menos o quê? 2 anjos. Então tem gente que vê muito demônio, a gente vê mais era anjo do que demônio, porque existe mais anjo do que demônio. Mas este olhar assim, esse olhar deturpado, este olhar medíocre da vida, que tudo que ele olha para os acontecimentos, ele só vê joio. Aí você fala assim, mas pastor, eu olhando para o mundo hoje, o mundo não é joio. Não! O campo chamado mundo não é joio. Não é joio. Então pare de olhar para o de dentro, para o de fora, e só enxergar joio. Porque este campo é de trigo. Este campo é de trigo. Enxergue, interprete, olhe para a história, olhe para os cenários, enxerga como Jesus. O campo é o mundo. Versículo 38. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, os justos. Então ele vai explicar que os filhos do reino são justos. Resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. A palavra-chave para a nossa jornada será sementes. Sementes. Sementes será a palavra a qual nós estaremos conversando ao longo deste mês. E por que sementes? Sementes é uma figura que o próprio Cristo se compara a uma semente. O próprio Cristo se compara a uma semente. Ele diz, eu sou uma semente. Eu sou uma semente. O próprio reino de Deus é comparado a uma semente. O reino dos céus é comparado a uma semente. E nós somos também comparados aqui no texto como uma semente. Cristo se compara a uma semente, o reino é como uma semente, e nós somos como sementes. Existe nessa caminhada, nesses princípios que circula, que compõem a semente, existem verdades poderosas, libertadoras para os discípulos de Jesus. Lembre-se que nós estamos em um discipulado. Quando você entender isso, quando você for iluminado no entendimento, os princípios em que nós estaremos trabalhando a partir deste olhar de princípios sobre a semente, você será profundamente tocado. Por que semente?
Porque o princípio da semente é um princípio de autoridade, de transformação. A semente, ela carrega um princípio de autoridade, de transformação. É algo assim, de revelação. Vamos começar a falar sobre a revelação. Transformação, vamos falar depois. Autoridade de revelação. É algo assim, é algo extraordinário. Quando você pega uma semente, e essa semente, ela carrega dentro de si um gene, uma genética, um DNA. Ela carrega dentro de si um código genético que vai muito, mas que vai muito além do que o seu tamanho ali. Você pega uma semente de uma laranja. Você pega a semente de uma laranja. Nesta semente existe um código nela, genético, que nesta semente ela carrega uma laranjeira. Essa semente, ela tem um código de uma laranjeira. Se ela for plantada, se ela for germinada, se ela florescer, nascerá uma laranjeira. Um pé de laranja com tantas outras sementes que vai se multiplicando até virar laranjeiras e laranjeiras. Uma semente, um ponto de partida. O princípio da semente, ela traz assim o princípio da revelação. Uma semente, ela revelará um DNA de dentro dela. Revelará algo que vai muito além do seu tamanho e do seu peso. O princípio da revelação. O princípio da revelação. É por isso que Jesus, ele vai se comparar a uma semente. Ele se compara a uma semente porque ele veio revelar. Ele veio revelar algo muito, mas muito maior. Ele veio revelar algo muito mais profundo. Ele veio revelar algo muito mais além do que a sua aparência, do que o seu peso, do que a temporalidade do seu físico e do seu corpo. Meus queridos irmãos, nós precisamos crer nisso. Nós precisamos entender de que a nossa vida como discípulo de Jesus, nós carregamos dentro de nós algo muito maior do que nós. Nós carregamos dentro de nós o Espírito Santo. Nós carregamos dentro de nós algo que Deus plantou em nós. E Deus deseja, Deus nos convoca que nós ao longo da nossa vida, nós sejamos reveladores disso. Que nós sejamos alguém que coloca para fora isso que nós carregamos. Isso que nós carregamos. Jesus veio, João capítulo 1, versículo 14, de que o verbo, ele se fez carne. No versículo 21, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho que estava no seio do Pai, esse o revelou. Jesus veio para revelar. Jesus veio para revelar. Revelar. Queridos, você tem essa consciência de que o princípio de Deus na sua vida é como uma semente que Ele está semeando no mundo. Nós estamos plantados neste mundo pelo Filho do Homem. Em nome de Jesus, entenda isso. Não é o seu pai, não é a sua mãe que te plantou nessa vida. Eu vou repetir, não foi o seu pai, não foi a sua mãe que te plantou na história. Foi o Filho do Homem que usou o seu pai e a sua mãe, em condições favoráveis ou em condições desfavoráveis, mas foram instrumentos para que você fosse plantado aqui. Mas plantado aqui, gente, para quê? Plantado aqui para quê? Plantados para dormir, comer, beber, trabalhar, ganhar dinheiro, comprar coisas. Nós fomos plantados aqui, gente, para revelar o quê? Gente, qual é
qual é qual é o nível da revelação que nós estamos vivendo? O que nós estamos materializando? O que nós estamos materializando? Que tipo de DNA que nós estamos trazendo para fora? Que tipo de DNA? Qual é a gene que há dentro de nós? Qual é a genética que está dentro de nós? A natureza que está dentro de nós? Então nós vamos trazer isso para fora. A minha missão é essa. A minha missão na minha vida como homem é revelar. A semente, você olha para a semente e você não imagina o que ela carrega dentro dela. As pessoas olhavam para Jesus e a Bíblia diz que Jesus era sem parecer e sem formosura. Isso é um eufemismo para dizer que ele era feio, feio e feio. Jesus era feio, as pessoas olhavam para ele e não tinha nada nessa aparência que fazia com que as pessoas o desejassem. As pessoas olhavam para uma semente, semente. Olha o tamanho dessa semente. Parece que essa semente está até morta, parece que essa semente não tem nem mais vida. Mas quando esta semente vive o seu destino, aquela pequena porção escondia um campo de trigo, escondia uma laranjeira, escondia uma macieira. Aquela semente escondia uma realidade muito maior e profunda. E essa semente veio como destino revelar isso que estava dentro dela. Você precisa crer nisso. Você precisa crer que quanto igreja, que quanto filho de Deus, você foi semeado neste campo para ser esta revelação, para trazer à tona isso. Caso contrário, queridos, nós estamos na contramão dos propósitos de Deus. Nós precisamos pensar como sementes. Nós precisamos pensar como princípio da semente. Eu estou aqui para revelar aquilo que eu estou carregando dentro de mim. Não é a minha natureza pecaminosa, porque ela está morta. Ela está mortificada. Eu carrego algo sublime. Eu carrego algo dentro de mim. Eu carrego algo no meu ser. Que isso precisa vir para fora. A minha esposa, o meu marido, os meus filhos, as pessoas à minha volta devem conhecer isso. Deve conhecer isso. O princípio da revelação. A igreja foi chamada para tirar o véu. A igreja veio para remover as cortinas. A igreja foi plantada para que agora aquilo que estava oculto pudesse ser agora visto, pudesse ser agora contemplado, pudesse ser agora tocado, admirado e vivido. O princípio da semente é a autoridade da revelação. Ela carrega em si essa autoridade de revelar aquilo que é muito maior do que ela. Em nome de Jesus, que haja em nós esse compromisso, que haja em nós esta aliança de revelar aquilo que Deus colocou dentro de nós, as pessoas, a vida e aqueles que estão à nossa volta. Você crê nisso? Diga amém. O segundo princípio é o princípio da transformação. Gente, é imprescindível, é algo impressionante. Você olha para um terreno vazio. Você olha para um terreno vazio. E de repente você pega uma semente fértil, e você lança nesse terreno vazio, e espera os processos. E você verá que de repente este solo vazio, sem referência, de repente agora este solo, ele começa a ganhar
ele começa a ganhar característica de lavoura. Ele começa a ganhar nomes, é um campo de trigo. Ele começa a ganhar nome, é um campo de goiabeira. Aquele terreno vazio, sem nome. Quem vai admirar uma terra nua? Quem vai admirar uma terra nua? Mas depois que uma semente cai nessa terra e ela cumpre o seu propósito, ela é germinada, ela é florescida, essa terra, ela vai ganhando novas transformações. Agora não é apenas uma simples terra, é um campo. Não é apenas uma simples terra, é uma plantação. Essa terra vai ganhando novas dimensões. A semente altera essa realidade. A semente, ela vai transformando este cenário. Ela carrega essa autoridade de transformar. Aonde que ela foi plantada? Nós precisamos crer que quanto filhos do reino, que como filhos comparado à semente, nós carregamos esta autoridade. Nós carregamos esta autoridade de transformar. Nós precisamos crer, gente, isso não pode ser um chavão, isso não pode ser uma fraseologia. Gente, isso precisa ser o que nós cremos, isso precisa ser o que nós convictamente vivemos. Nós precisamos olhar para nós e dizer: Deus me plantou aqui para transformar isso. Não é o outro, é eu. Se você enxergou o problema, se você enxergou o desafio, é você que é o responsável para trazer a esperança, a solução, a saída para esse negócio. E você precisa crer de que você detém essa autoridade. E isso vai nos libertar das tiranias, das circunstâncias favoráveis. Quando Jesus vem como semente, Isaías vai dizer: eu vejo ele em uma terra seca. Então esta semente cai em uma terra seca. Em uma terra seca. Em uma terra seca. Mas quem diz, gente? Quem diz? Quem diz que essa terra seca permaneceu do mesmo jeito depois que esta semente caiu nela? Gente, a manjedoura nunca mais foi olhada do mesmo jeito. A cruz nunca mais foi interpretada do mesmo jeito. Um túmulo, uma sepultura, nunca mais foi olhada do mesmo jeito. Aonde que esta semente caiu, havia dimensões de transformações irreversíveis. Porque essa semente traz essa autoridade. Parece que a terra é seca. Você olha como filho de Deus plantado nessa casa, e você fala: mas pastor, olha, essa terra é muito seca. É seca demais. E Deus está dizendo: é por isso que Deus está te plantando nela. Porque você, como semente, você carrega essa autoridade de transformar isso tudo. Você carrega em si um poder de não deixar as coisas mais na mesma condição. Você carrega em si, em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, você carrega isso, e nós às vezes estamos perdendo isso. Nós estamos perdendo esta fé, nós estamos perdendo essa certeza de que quando o pau está quebrando, de quando as coisas estão esmoronando, há algo aqui dentro que será uma resposta transformadora para o caos que está diante de mim. Eu tenho perdido essa certeza. Parece que para cantar é muito fácil. Parece dizer isso, escrever, ler sobre isso, parece que é muito fácil. Mas na hora do vamos ver, na hora ali que a coisa está
está desmoronando, quando a batalha está no seu calor, a gente esmorece, a gente desfalece, a gente quer retroceder, a gente quer sair pela tangente, a gente quer escapar, a gente não quer encarar nos olhos. A gente não quer olhar para esse casamento, a gente não quer olhar para esses filhos, nós não queremos olhar para essa família, nós não queremos olhar para dentro da escuridão e dizer: eu vou a ti, escuridão. Eu vou a ti, escuridão, eu vou a ti, eu vou a ti. Essa é uma das grandes imagens que nós enxergamos de Deus em Gênesis no capítulo 1. Ele olha para dentro da escuridão e o texto fala de que ele fala para a escuridão: haja luz. Haja luz. Às vezes, nós estamos plantados em terras escuras. E ao sermos plantados em terras escuras, ao invés de nós entendermos, em mim existe uma autoridade para dizer haja luz, a gente está pedindo para que nós sejamos removidos para uma terra de brilho, para uma terra clara, para uma terra iluminada. E Deus está dizendo: você está nesse terreno aí, porque dentro de você existe essa autoridade para gerar esta luz, para alterar este terreno. A terra é seca, mas você é uma videira verdadeira, e o seu fruto é fiel para fluir. Ainda que essa terra seja desfavorável, a sua autoridade é maior do que a sequidão que há nesta terra. Nós precisamos crer nisso. Este é o princípio que nós carregamos como sementes plantadas por Deus. Deus te planta neste casamento exatamente para mudar isso, exatamente para produzir isso. Deus te planta no coração desta mulher exatamente para que esta terra vai ganhando novos formatos. Novos formatos. Agora já não é mais uma terra nua. Agora essa terra vai ganhando novas tonalidades. Essa terra agora vai ganhando novos nomes. Essa terra agora vai ganhando novas qualidades. Porque esta semente chegou lá. Esta semente chegou lá. Você consegue olhar para o seu casamento e você consegue ver quais foram as alterações dessa terra que foi produzida por você como semente. Você consegue olhar para o seu casamento hoje e dizer: gente, antes de casar, a terra da minha esposa era assim, mas agora está diferente. Está diferente. Olha o que não tinha nessa terra e agora olha o que tem. Olha o que tem nessa terra. Olha o que foi acrescentado nessa terra. Não que ela fosse uma terra má. Não que ela fosse uma terra estéril. Não. Mas havia algo nessa terra que não tinha até eu chegar. E quando eu cheguei, não foram só os quilos que chegaram na vida dela, mas chegaram também muitas coisas boas. Essa semente trouxe novas realidades que ela não tinha. Agora não é uma terra nua, não é uma terra vazia, é uma terra de novas árvores, de novos frutos. Essa terra agora, ela está ornamentada. Você consegue olhar isso? Você consegue olhar isso? Eu nem vou no contraponto, porque eu acredito que isso é algo assim inadmissível, inacreditável. Pessoas que entram no terreno da esposa e ele chega desmatando tudo. Ele vai desmatando, ele entra como um trator, assim, atropelando o que ela tinha de virtude, o que ela tinha de coisa boa. É um trator, é uma patrola. É uma patrola. Lamentavelmente, existem homens assim. Lamentavelmente, existem mulheres assim. Que é um trator para estragar, para arruinar vida, árvores que havia no terreno dessa mulher. Ou filhos que vai danificando,
vai danificando a floresta dos pais. Não. A semente má é filhos do maligno. Eu vou te falar uma coisa. Se você conhece alguém que está deformando a terra, ele está fazendo um papel do filho do maligno. Agora, se você conhece alguém que está transformando a terra, ornamentando a terra, eis aí uma boa semente, os filhos de Deus. Nós carregamos essa autoridade. Nós carregamos esse poder. Nós carregamos este poder dentro de nós, como princípio de uma semente. E em terceiro lugar, o caminho que nós vamos caminhando, a semente carrega o princípio da essência. A semente carrega o princípio da essência. O segredo nunca esteve no tamanho da semente. Não. O segredo não está na aparência da semente. Não. O segredo está na inteireza da semente. Não é se ela é bonita ou se ela é feia, se ela é grande ou se ela é pequena, é se ela é inteira. Se ela é inteira. Uma semente. Ao plantada e produzida, ela carrega dentro de si toda uma multiplicação de vida. Uma semente. Porque o que há dentro dela é tão intenso. O que há dentro dela não é sobras, é essência. Não existe adição nela. Não. É só essência. É só essência. É quando você vai comprar um produto de limpeza, por exemplo, e você compra a essência, você precisa adicionar água ali, porque senão é muito forte. É uma vacina, uma injeção que você toma, que vai durar, o seu efeito perdurará pelos próximos 10 anos. Essa essência, essa intensidade concentrada em tão pouco. Tão pouco. A igreja nunca precisou ser muito na terra para transformar a sociedade, nunca. Jesus nunca ensinou sobre isso, não. Jesus vai dizer que o nosso segredo não está na nossa quantidade. A Bíblia vai dizer que o segredo está na essência, porque um pouquinho de sal é suficiente para temperar toda uma comida. Então é na sua intensidade, é na sua essência. Tem gente que acha que é por muito falar que o cônjuge será transformado. É que é por muito falar de que vai conseguir mudar o coração dos filhos. Acha que precisa de muito. O que você precisa é de essência, é de intensidade. O que você precisa é de intensidade. A semente carrega este princípio da intensidade. Às vezes nós estamos fazendo muito e não fazendo nada. Às vezes nós estamos movimentando demais, falando demais, mas sem nenhuma essência de valor. Teve um homem que entendeu isso de Jesus. Ele falou assim: Jesus, é o seguinte, tu é tão intenso, tu é tão essência, mas tão essência, que para mim, o meu caos lá, que está lá em casa, se o Senhor disser uma palavra, basta. Uma palavra. O efeito é cumprido. O propósito é realizado. Isso é intensidade.
um abraço, uma conversa, um diálogo, um conselho, um sorriso. Um sorriso. Muda, toca, orienta, ilumina. Ilumina, ilumina. Por causa da essência. Essência. Nos dias do profeta Ezequiel, ele vai dizer, Deus dizendo, eu busquei um homem, não foi uma cidade, não foi uma caravana, ele pediu um homem só. Se este homem estivesse inteiramente na brecha, é tudo que Deus precisava para mudar o contexto de uma nação. Isso é essência, é o princípio de uma semente. E nós precisamos entender de que nós carregamos esse princípio. Se nós vivermos como Deus chama para nós vivermos e crer no que Ele diz sobre nós, nós seremos essenciais. Nós seremos essenciais. Pequenos movimentos, grandes resultados. Pequenas intervenções, profundas transformações. Porque a essência é intenso. É intenso. Em nome de Jesus. Você é uma semente. Você é uma boa semente. E como boa semente, você deve revelar. Revele. Revele algo de Deus aí nesse teu cenário. Revele. O mundo revela o que de mais podre e azedo. O mundo revela vômitos da alma, do coração. Nós não. O mundo, quando perde, o mundo, quando é contrariado na agenda das suas expectativas de vida, ele vomita. Ele revela angústia, ele revela mau humor, ele revela revolta, murmuração. Nós não fomos chamados para revelar isso. Nós somos chamados para revelar virtudes. Nós fomos chamados para revelar virtudes. Então revele. Revela isso. Steve Funk vai dizer que nós não estamos usando tudo que Deus nos deu. Ele já te deu, então revele isso, revele. Diga, Jesus, eu faço um pacto de revelar isso que está dentro de mim, que é muito maior do que eu. Eu vou revelar isso na vida das pessoas. Eu vou revelar isso neste cenário tão hostil que eu estou vivendo. A semente veio para revelar algo muito maior do que ela. Você é uma semente, então creia que dentro de você existe essa autoridade da transformação. Deus te chama para ornamentar terras vazias, histórias vazias, nuas. Deus te chama para você ornamentar com árvores, com frutos. Deus te chama para ornamentar territórios, em nome de Jesus. Você é uma semente, então há algo essencial em você. Você é uma essência. Você é uma essência. De você, no Egito, livrou o mundo de todo um caos de escassez. Um de nós, em Nínive, mudou toda uma cidade. E olha que estava mal-humorado ainda. Até mal-humorado a gente consegue ser benção. Quando a gente é essência, até quando a gente está mal-humorado, o negócio funciona. Até quando você está no seu pior, Deus te usa. Você consegue entender uma coisa dessa ou não? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Talvez você está pedindo para Deus muita coisa. Deus está dizendo que você precisa não é de muitos. Você está precisando é de intensidade. Eu quero que você seja intenso. Em nome do meu filho Jesus. Você é uma semente. Você é uma semente. Você é uma semente. Não importa o tamanho e nem a sua aparência. Mas se você for inteiro, se você for inteira,
Deus precisa para você cumprir o seu propósito. Em nome de Jesus. Ficamos em pé e vamos orar. Talvez você olhe para você com seus olhos muito físicos e naturais e você acha que você é muito pouco. Você olha para você e você pensa, eu sou muito pouco. É que você não está olhando para você como semente. Porque você não é pouco. Como filhos de Deus, como sementes de Deus plantada no mundo, você carrega uma geração, você carrega uma descendência, você carrega uma linhagem, você carrega profetas, você carrega uma geração de doutores, você carrega uma geração grandiosa de Deus na terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos nos render a Ti esta noite. Nos ajude, Senhor, a enxergar-nos como sementes, Deus. Sementes boas. Sementes boas, Senhor. Nós somos uma semente nas Tuas mãos. Nós somos uma semente em Tuas mãos. Pai, que nós possamos crer e viver a autoridade que há em nós como um princípio de semente. Ajuda-nos a entender o que Jesus entendeu. Ajuda-nos a entender o que Jesus entendeu. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Pai, nós podemos revelar. Nós devemos revelar. Nós devemos revelar. Nós devemos revelar. Ninguém, Deus, pode ficar em trevas ao nosso lado com tanta coisa dentro de nós. Deus, tem misericórdia de nós. As pessoas não podem perecer ao nosso lado com tanta fartura de graça dentro de nós, sem ser revelada, sem ser transbordada. Entramos e saímos na vida, Senhor, pensando no nosso umbigo, pensando no nosso salário, pensando no nosso interesse próprio, sem nos ocupar em revelar no que de fato o Senhor deseja. Ah, Jesus, em nome do Teu Filho Jesus, Pai, ajuda-nos a ornamentar os terrenos, os campos que é a nossa volta. Ajuda-nos a acrescentar árvores frutíferas na história daqueles que estão perto de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero, Senhor, ser uma semente de árvores frutíferas no coração da minha esposa e dos meus filhos. O Senhor não colocou eu no caminho dela para derrubar, para patrolar, para tornar estéril a sua terra. O Senhor me colocou no coração dela para florescer, para produzir e frutificar essa terra ainda mais. Em nome de Jesus. Eu quero viver esta essência, Senhor. Eu quero crer nesta autoridade da essência, em que o Senhor me usará em pequenos movimentos, em pequenas intervenções mais cirúrgicas, mais eficazes. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai, eu quero viver esta essência. Eu quero viver esses movimentos precisos, mas que venham fazer uma diferença no cenário em que eu estou plantado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.